262 3215-1765. E Bahamas, compromisso com você. Agora 10h06. Bom dia pra você. Olha, hoje dia 22, hein? Pois é, dia 22 de abril de 2025. Você ligado aqui na 107,7. E estamos juntinho aqui com nossos amigos, né? Vou conversar aqui com a doutora Aline, vou conversar também com a doutora Aline e também o doutor Reginaldo, aqui no nosso Manhã On FM. Bom, começo fazendo a pergunta para a doutora Aline. Olha, bom dia, tudo bem? Bom dia, Daniel. Bom dia, ouvintes. É um prazer essa alegria. Eu sempre falo a mesma coisa, mas é verdade. Ela chega aqui com alegria, isso é bom demais. Isso é ótimo. Eu vejo sorrisos. Isso. Aí sorri, por isso que sorri. Desse jeito. Olha, doutora, muita gente acima dos 40 anos sente vergonha ou medo de voltar ao dentista depois de muitos anos. O que vocês têm a dizer para essas pessoas que 40 mais, né? 40 mais, que tem essa vergonha, esse medo, até receio de voltar ao dentista, coisa que não deve ser assim, né? Por favor. Essas pessoas que têm 40 anos ou mais, elas vêm de uma história de uma odontologia muito diferente da que nós temos hoje. Então são pessoas que vêm cercadas de medo, de trauma, que tiveram experiências muito ruins. Mas o meu convite é para que nos deem a oportunidade de experimentar a odontologia de agora. Apresentar o novo, não é? O novo e o que é totalmente modificado, né? Nós hoje trabalhamos com excelência, com acolhimento. Nós fazemos questão de escutar a história de cada um dos nossos pacientes e de acolher esses traumas, essas dores, esses medos, criando um plano de tratamento bem individualizado e levando em consideração a demanda específica de cada paciente. E antes do tratamento, aquele papo, aquela conversa, antes de tudo, para deixar a pessoa até mais à vontade, né? O acolhimento é tudo, né? Tudo. Todo lugar que a gente se sente à vontade, bem acolhido, a gente vai criando, soltando as amarras, tirando os traumas. E é assim que a gente trabalha na Carpodonto. Exatamente. Agora eu vou conversar com ele pela primeira vez, já conhecia de nome, é o doutor Reginaldo. E para quem perdeu dentes ou usa dentadura há muitos anos, quais são as opções modernas de tratamento agora, hein? Bom dia, Daniel. Bom prazer estar aqui com você, né? Da outra vez eu não tive a oportunidade, o privilégio de te conhecer pessoalmente. É sempre uma satisfação estar aqui podendo contribuir um pouquinho com a nossa odontologia, né? E até porque eu tirei férias, coisa e tal, eu vi de longe, vim aqui correndo isso aí. Que ótimo. Então é sempre um prazer poder trazer aos nossos ouvintes aqui da ON FM 107.7 alguma informação que pode fazer diferença para ele no dia a dia. Então, respondendo a sua pergunta, hoje a odontologia evoluiu muito, né? Uhum. E hoje, com a implantodontia, né? Com os implantes, o paciente que usa dentadura, que passa por aquela mesma história, né? De não conseguir mastigar o que tem vontade, de não poder dar um sorriso com confiança, de poder, a gente escutando história, a gente escuta, ai, doutor, eu não posso beijar a minha esposa. Então, hoje, com o advento do implante, com a implantodontia, da maneira que está sendo feita, da maneira que a Carpodonto trabalha, é uma oportunidade que a gente tem, a partir de instalação de alguns implantes, de devolver esse sorriso para o paciente, devolver o que ele está precisando. A confiança. A autoestima, né? A confiança. Então, acho que isso a implantodontia trouxe para nós, para a odontologia, para poder oferecer isso para os nossos pacientes. Então, hoje, com apenas de 4 a 6 implantes, você coloca uma prótese que a gente chama de protocolo e devolve tudo isso que a gente está falando aqui para o paciente de uma maneira indolor, sem trauma, de uma maneira bastante confiante e com muito comprometimento. Olhando aqui no momento, a audiência é muito grande. Eu gostaria de conversar com os dois nesse sentido, que os dois falassem. Hoje em dia é facilitado, não é caro do jeito que as pessoas pensam, não é isso? Exatamente. Nós temos na reabilitação tratamentos extensos, porque essa população de 40 a mais, ela já vem carregando um histórico de demandas ali na boca. Mas como é que a gente se organiza com isso? A gente faz um planejamento do tratamento completo, do início até o final. Se a pessoa puder contratar esse tratamento completo, ótimo. Nós temos inúmeras condições de pagamento para que as pessoas consigam, então, viabilizar esse sonho. E se ela não puder contratar tudo ao mesmo tempo, nós também trabalhamos com a divisão do tratamento por etapas. Então, ele vai fazendo das etapas iniciais até o tratamento estético, que vai devolver para ele o resultado final. Então, nós vamos criando uma série de estratégias para que esteja ao alcance de todas as pessoas, né, Reginaldo? Sem dúvida. Eu acho que o mais importante é o paciente querer
resolver aquele problema dele. E também está no lugar certo para poder resolver esse problema. Eu acho que lá na Carpodonto a gente tem condições de oferecer todo tipo de tratamento da maneira que o paciente quiser fazer e da forma que vai caber no bolso dele, com certeza. O cliente chega com um problema, vocês têm a solução. E vai sair sorrindo ainda. Que beleza, hein? E a gente ainda tem um hábito de dizer para os nossos pacientes que lá nós não vendemos problema, nós de fato vendemos solução. Exato. Porque nós esbarramos todos os dias com pessoas que fizeram tratamentos em outros lugares, às vezes por um valor menor e que ficaram insatisfeitos. Aí realmente é um tratamento caro, porque você comprar alguma coisa que não te faz feliz, isso é caro. Mas caro. quando você contrata o que de fato te transforma e devolve aquilo que você está procurando, porque quem vai nos procurar, o que ele quer? Ele quer sorriso. Ele quer sorrir com confiança, ele quer liberdade, ele quer mastigação, ele quer melhorar a fala, se posicionar melhor diante das câmeras, de uma entrevista de emprego. E é isso que a odontologia traz e devolve. E na Carpodonto nós trazemos isso sempre na forma de solução, nunca de problema. Que maravilha. Olha, doutora, e como é o processo de início do tratamento na Carpodonto? Então, na nossa primeira consulta, a gente recebe daquela maneira acolhedora que nós já falamos. Sim. E nós vamos conversar com as pessoas mesmo, entender toda a demanda que elas têm, ouvir essa história que ela já carrega, dos traumas, da condição bucal, às vezes, acidentes que já passaram, extrações desnecessárias, que a gente recebe essas histórias toda hora. Então, entendendo a demanda de cada um, nós vamos criar para cada paciente de maneira individual um plano de tratamento. E com esse plano de tratamento, tem um custo associado a isso que vai ser viabilizado de forma que caiba esse sonho no bolso de cada pessoa. Então todo mundo consegue tratar? Eu acho que todo mundo que quer consegue tratar. É claro que lá é uma clínica privada, então tem um investimento por trás disso, mas tem inúmeras formas de pagamento para fazer com que esse sonho se torne realidade na vida das pessoas. Então, como já falamos, não precisa se preocupar, não é, doutor? Sem dúvida, não. Eu acho que a pessoa que procura Carpodonto, ela não precisa ter nenhum tipo de preocupação em relação à responsabilidade do trabalho que a gente vai entregar, da capacidade técnica dos nossos dentistas, né, do acolhimento que a doutora Aline tão bem falou desde o início aí. Os nossos colaboradores e colaboradoras são treinados e treinadas para acolher o paciente. Eu tenho certeza que quando você chega num ambiente acolhedor, onde você sente a confiança, que é o que a gente escuta na maior parte do tempo, né? O pessoal fala assim, doutor, achei o senhor com esses cabelos grisalhos, me passou uma confiança. E eu acho que isso é maturidade mesmo, isso é a experiência que a gente tenta, na medida do possível, passar para os nossos pacientes, que na Carpodonto a gente vai oferecer para eles, além de toda essa carga de conhecimento, responsabilidade, experiência, é a nossa competência técnica da nossa equipe toda. Perfeitamente. Doutora Aline, para quem está ouvindo agora e pensa, eu devia ter feito isso antes, há anos, qual a mensagem de vocês? Em primeiro lugar, dizer para essa pessoa que ela não está sozinha. Isso é muito mais comum do que o que parece. Porque às vezes a pessoa fala, sou eu, o problema, eu não posso, eu não tenho condições, a minha história, a minha família, eu fui criado na roça. Vocês não têm ideia da quantidade de pessoas que passam pelo mesmo problema. Nós temos pacientes que chegam na clínica e falam assim, eu tenho vergonha de mostrar os meus dentes. E eu costumo responder assim, você faz as unhas quando vai na manicure? Fala, não. Falei, pois é, aqui também não. Não precisa ter vergonha da gente. Nós estamos ali para acolher a demanda de cada paciente e para, com muito respeito, propor a solução adequada para cada um. É uma cultura antiga, né, que tem que ser desfeita agora. Tudo novo, tudo moderno, gente, né? Tá na hora de chegar, poder ir e conversar com o dentista, não é isso? Isso, e entender que essa modernidade hoje é acessível para qualquer pessoa. Recentemente a gente teve uma paciente, está com um vídeo dela no Instagram, o pessoal pode seguir lá, e ela falava assim, eu passava na porta e achava que isso não era para mim, porque a clínica é bonita, lá é tudo muito bem preparado para receber com o maior conforto que todas as pessoas merecem. Não existe assim, conforto é pro rico, não sei o que é pro bonito. Não. Odontologia de excelência é para todo tipo de pessoa. Todo mundo merece o mesmo respeito e o mesmo cuidado. E ela passava na porta e falava, não é para mim, não é para mim. Até que um dia ela teve coragem e entrou
Quando ela entrou, ela contratou um tratamento lindo e foi utilizado para ela um sistema de financeira. Ela nunca imaginou que ia ter dentro de uma clínica odontológica uma parceria com uma financeira onde ela conseguisse fazer um tratamento dos sonhos dela de uma maneira viável que coube no orçamento familiar. Doutor Reginaldo, olha, gente, estou conversando aqui com a doutora Aline, né, e também o doutor Reginaldo, lá da Carpo Odonto. Doutor Reginaldo, como o nosso ouvinte pode agendar e chegar na Carpo Odonto, hein? Primeiro, como eu disse anteriormente, o paciente tem que querer submeter uma odontologia de muito compromisso e responsabilidade. Perfeito. Então, o telefone lá da Carpodonto é 3223-7535. Mas eu queria também fazer um convite a todos os ouvintes, né? Que passe a seguir, vai lá, siga, veja um pouquinho da história da Carpodonto. São 22 anos fazendo odontologia no mesmo lugar. Então, eu costumo dizer, essa semana eu fui à missa com os meus filhos e estava assim, filha, aquela lá o papai operou. Ou filha, aquele lá o papai também operou. Então, é um bacana, compromisso, hein? Que a gente tem com os nossos pacientes que faz com que a gente ande de cabeça erguida na rua, possa cumprimentar, possa tomar um café na padaria, possa assistir uma missa na igreja. Então, assim, é muito legal. Então, olha as avaliações no Google também. Então, eu acho que é muito interessante. Recentemente, recebemos um paciente por avaliação no Google, que ele viu que a nossa avaliação estava legal. Então, assim, é lá no Tomás Gonzaga, pertinho do Moinho, telefone 3223-7535. Gostaria muito de estar conversando com vocês mais ainda, mas, assim, a gente fica na expectativa e na esperança de vocês seguirem a gente lá, Facebook, Instagram, Google, enfim. As mídias estão aí para poder ajudar a definir o local do seu tratamento. Mas vocês voltarão, exatamente. Olha, gente, eu conversei aqui com a doutora Aline e o doutor Reginaldo da Carpo Odonto. Olha, um prazer imenso, muito bom, um papo muito gostoso, até para esticar um pouquinho mais, sabe? E o nosso diretor não percebeu, eu estiquei um pouquinho para... É sempre um prazer. É importante. Muito obrigado. Valeu. Obrigada a você, sempre um privilégio estar aqui. 107